Oi, pessoal, estamos aqui mais um Pode Papo Enfermagem Integral. É um programa para enfermagem, estudantes de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiros empreendedores e outros profissionais da área da saúde, porque a gente também traz aqui convidados que falam de saúde, mas hoje nós vamos falar sobre enfermagem e vamos falar sobre enfermagem na saúde da mulher com a minha querida amiga Patrícia Teixeira. Querida, muito obrigada pelo convite. Sinta-se à vontade. Vamos bater um papo muito legal daquela área, que não é muito minha praia, não, gente. Mas cada um no seu quadrado, né, amiga? Boa noite, aliás, bom dia, boa Bom, tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Como a Geandra disse, eu sou a Patrícia Teixeira, carinhosamente conhecida como Tia Pati. a Paty deu boa noite, que a gente está gravando aqui, no interior do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa de Cabo Frio, e gravamos à noite. Então, por isso que a gente está sem referência. Porém, esse Pode-Papo Enfermagem, ele é transmitido em qualquer horário e em qualquer lugar, porque nós somos dessas, né? Eu e a Viviane, que não pôde estar aqui, mas que também é ousada como eu, gostaria de estar divulgando a nossa profissão, não mais só para os profissionais da região dos lagos. Então, a gente quis ganhar também outros profissionais, levar conteúdo científico de valor, conhecimento, informações para o Brasil e, quiçá, o mundo. Porque nós somos dessas, né? Você Ousadas, sabe. Ousadas. ousadas. Então, a minha convidada hoje, querida, vai se apresentar, ela vai dizer, falou o nome, vai dizer qual é a área específica da saúde da mulher que ela atua, né? Então a gente vai bater esse papo aqui, vamos falar sobre como que foi a formação dela, profissional, né? Mestrado, doutorado, especialização e muito mais. Até empreendedorismo ela vai também dar uma pincelada porque ela é empreendedora. Ela nem sabe disso, mas ela é. Não sei mesmo não, mas ela tá falando, então eu sou. Bom, Geandra, só você mesmo para me tirar de casa para me colocar para falar diante das câmeras para esse público lindo sobre essa profissão que a gente ama, né? Eu costumo dizer sempre que não foi eu que escolhi a enfermagem me escolheu. E aí depois, né, conforme a gente for conversando, eu vou explicando para vocês por que que eu cheguei a essa conclusão. Mas eu sou enfermeira obstétrica, apaixonadíssima, mas se eu não fosse enfermeira obstétrica, com certeza eu estaria trabalhando junto com você, com feridas, com Feridas lesões. Eu com gosto. lesões. Temos alguma coisa em comum. Não, a gente tem muita coisa em comum. Muita, muita. O gosto pelo cuidado é, é assim, acho que é uma das características que mais nos aproximou, né? É Que verdade. a gente é diferente na personalidade, mas na atuação a gente é muito parecida, eu falo isso para todo mundo. Então, meus amores, eu sou enfermeira obstétrica, acho que desde que eu estava no ventre da minha mãe. Eu adorava estar perto dos partos das bicharadas lá de casa, então eu acompanhava os partos das cachorras, e eu acho que a maioria das pessoas que atuam dentro da enfermagem obstétrica, ela já nasce enfermeiras obstétricas. Faz parto da Barbie. Eu lembro de eu fazendo parto da Guigui. Ama boneca, gente. Olha, eu sou velha, tá? Então bota aí, ó, década de 80. A Guigui era uma boneca que você apertava o bracinho dela, ela soltava uma gargalhada. Eu fazia o parto das bonecas todas. E aí eu e, e fui escolhida pela enfermagem e sou apaixonadíssima pelo cuidar, pela obstetrícia e também pela docência, né? E aí você, na verdade, assim, vamos começar, porque eu acho que você não foi técnica de Não, enfermagem, né, Paty? não. Uma das poucas enfermeiras que eu conheço, assim, que é apaixonada pela enfermagem, não foi técnica. A grande maioria das minhas amigas, parceiras,
trilharam, né, essa trajetória. Depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, porque tem sempre aquele mito, né, de que o bom enfermeiro, ele foi antes técnico de enfermagem. Eu sempre falo isso para meus alunos, nossos alunos, né? Porque Nossa. nós temos também algo em comum, que somos docentes da mesma universidade. Por isso que eu me sinto muito honrada de trazer as minhas colegas aqui. Quero trazer todas elas, cada uma falando da sua área, porque eu fico à vontade. E aqui é um espaço para a gente realmente bater um papo e ficar à vontade. Então a gente sempre fala para os nossos alunos que você não precisa fazer o curso técnico para ser um bom enfermeiro. Tem aluno que às vezes aborda a gente e fala assim: ai, você acha que eu devo fazer o curso técnico durante a graduação? Não, foca na graduação e faz da melhor forma possível. Então, Paty aqui é um exemplo vivo de profissional que é exemplar, que é excelente profissional e que não foi técnica de enfermagem. É muito engraçado você falar isso, Geandra, porque eu lembro que na época que eu decidi fazer enfermagem, eu estava casada e o meu ex-marido, ele conversava, né? Poxa, minha esposa quer fazer enfermagem. E todos os nossos amigos em comuns falavam, mas ela não foi técnica, então ela vai ter muita dificuldade de inserção no mercado, porque para ser enfermeira tem que ter técnica, então é muito importante você falar isso, porque são dois mundos completamente diferentes. E assim, eu não me sinto, em relação às técnicas, minorizada por essas situações. Pelo contrário, é óbvio que quando você se forma, você não tem a técnica tão apurada, né? Porque você está iniciando a sua trajetória. Mas a experiência, ela vem e é com o tempo. Você não tem aquela habilidade, a destreza, mas a gente sabe que só praticando. Sim, ela vem. E a gente vai conseguir desenvolver. Mas quando que virou a chave? O marido incentivou? Foi uma motivação familiar? Como é que foi, né? Os partos das bonequinhas já estavam lá latentes no útero, né? Bom, meus amores, e aí vem a nossa história de vida e que ela sirva de testemunho para vocês. Como eu disse, eu era casada e meu ex-marido, ele era envolvido com álcool, então é uma pessoa maravilhosa, mas quando bebia ele ficava extremamente agressivo e agressivo comigo e com as minhas filhas. E eu não queria aquela vida para mim. Então eu precisava de uma profissão que me garantisse o sustento e o sustento para as minhas filhas. Eu era balconista e aquele salário ele não era o suficiente para, né, dar o conforto que as minhas filhas mereciam. E aí eu vi que a única forma de eu conseguir sair daquela situação, daquele ciclo de violência, era justamente a graduação. Então eu vi na enfermagem uma possibilidade. E eu tentei entrar para uma faculdade federal, passei na primeira etapa, na parte discursiva, né, que é a segunda etapa de avaliação e de aprovação, Seleção, de né? seleção dos alunos, eu fiquei reprovada em química, porque eu não tinha como estudar, né? Então, a minha vida, a minha trajetória estudantil, ela foi permeada por muitos e muitos problemas que não cabe agora eu falar, Sim. né? Mas aí eu comecei, passei nas etapas, mas brequei, fiquei parada ali na química, mas aquilo não desmotivou. E eu falei assim, então eu vou fazer o vestibular na instituição de ensino onde a gente trabalha, né? Eu sou egressa da instituição onde eu trabalho. E eu passei e simplesmente desde o primeiro dia de aula, que foi com a Claudinha, com bioquímica, eu me apaixonei pela profissão. E eu via que se eu desse o melhor de mim, a vida iria me retribuir com o melhor também, porque na verdade a gente colhe aquilo que a gente planta. Se você, né, semeou sementes do bem, você não vai colher o mal, né? Você vai florescer, vai frutificar e aqueles frutos vão gerando outros frutos e é isso que eu sinto na docência.
cada aluno meu que sai da graduação formado e que eu vejo que também está feliz, como eu sou feliz na minha profissão, eu agradeço a Deus a oportunidade. Bom, e aí eu fui lá para Veiga, assistindo aula com Claudinha e engravidei no primeiro período. E fui demitida Do emprego. De balconista. De balconista onde eu estava. O que aconteceu? Eu não podia mais pagar a graduação. Eu não tinha foi demitida grávida? Fui demitida grávida. Mentira. Porque fui, verdade. Fui demitida grávida. Até hoje eu não entendo, mas coisas da vida, né? E aí eu não conseguia pagar mais as mensalidades da faculdade. No dia que eu fui renovar a matrícula para o segundo período, a faculdade ela negou porque eu estava em débito. Eu fui para casa, Jandra, mas eu fui numa tristeza. Eu acho que eu já te contei essa história, já né? Eu tô contando. Eu sempre gosto de ouvir. Eu tô contando para vocês porque para mim foi um milagre daqueles, para mim grande milagre, né? Mas é aquele momento que Deus marca a presença dele nas nossas vidas de uma forma que você não tem como negar a bondade dele conosco. E aí eu fui para casa triste, passou uma semana. Você lembra da Vera que trabalhava lá na faculdade? Lembro. Ela me ligou, Patrícia, eu preciso que você venha com urgência para a faculdade. E aí eu achei que era para trancar, né? Porque eu estava devendo. A SPC será tudo, o nome mais sujo do que vocês imaginam, que é que eu não preciso nem falar. Cheguei lá, ela falou assim, Patrícia, tá acontecendo com você uma coisa que nunca aconteceu com nenhum aluno dessa instituição. Aí o quê? Você ganhou uma bolsa de 100% para cursar até o final da sua faculdade, a sua graduação. Jandra, eu me tremia tanto, porque naquele momento eu falei, a enfermagem me escolheu. E aí eu senti que eu tinha que dar o melhor de mim, porque eu sabia que se eu desse o melhor de mim, a retribuição maior viria. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, eu tinha que vê-las como um reflexo de Deus, né? Eu tinha que ser essa presença, essa fonte, marca, né? essa marca, né? Essa fonte mesmo de amor que todo poderoso ele é para nós. Então eu sabia que eu deveria ser a melhor não para lutar por um espaço com alguém, mas é para lutar contra eu mesma. É. E aí, minha filha, fui monitora de terapia intensiva. Eu não era da saúde da mulher, saí da faculdade apaixonada por terapia intensiva. Fui monitora de terapia intensiva de semiologia semiotécnica. E assim, o olhinho brilhava pela obstetrícia, mas eu não via aqui na região campo profissional para enfermeira obstétrica. Na época, né? Na época. Formou qual ano? Eu me formei em 2008. Em 2008. Na época, aqui nem se falava em enfermagem obstétrica. Não tinha. Como profissional mesmo, atuante, né, com autonomia, não tinha. E aí, eu me formei e aí eu falei assim, eu posso chegar um pouquinho além. Porque, na verdade, você já deve ter vivido isso, Jandro. Os nossos alunos acham que, por eles serem alunos de instituição particular, eles não têm capacidade de fazer uma pós-graduação em uma instituição pública. E eu falei, não, eu quero quebrar esse paradigma. Por quê? A gente precisa de um currículo. Como é que eu vou falar para vocês? Atrativo. É um currículo atrativo. E assim, uma instituição federal no currículo ela te proporciona isso. E aí eu fui para a UERJ, com 3 especializações na minha cabeça: obstetrícia, terapia intensiva e gestão e estratégia de saúde da família. Qual é que tinha a menor concorrência? A de gestão. A de terapia intensiva dava fila no prédio da UERJ. Eu falei assim, gente,
eu não vou conseguir concorrer, porque é um processo seletivo também, né? Sim. Análise Até curricular. hoje as pós-graduações, o processo seletivo para pós-graduação lato sensu da UERJ é sempre muito concorrido, né? É, aí eu olhei assim para gestão. Eu sou apaixonada pelo SUS, tá? Eu sou uma mega defensora. Porque a gente vai falar sobre isso. Mega defensora do nosso Sistema Único de Saúde. Então eu falei assim: vou apostar na gestão estratégica de saúde da família, porque a pós na UERJ é rápida, são 10 meses, né? E foi assim, eu fui muito abençoada, fiz muitos amigos. E dentro da UERJ, eu fui vendo e fui me apaixonando ainda mais pela pesquisa, porque como aluna, eu já era apaixonada pela pesquisa. Aí, lá no meio, eu falei assim, gente, mas eu acho que eu posso usar um pouquinho mais. Eu vou tentar o mestrado. Tentei o mestrado pela UERJ. Quando eu olhava assim, tinha aquelas mulheres com aqueles saltos, com aqueles cabelões, assim, eu falei, gente, e eu toda humildezinha, né? Com 3 filhos para criar, então, toda humildezinha. Eu olhava aquelas mulheres poderosas trabalhando numa Fiocruz, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou conseguir passar, nunca. Passei, fiz o meu mestrado em tecnologias do cuidar, voltado para a geriatria, né? Porque a minha orientadora é geriatra, né? E me apaixonei pela docência e esse foi o meu percurso profissional até, deixa eu ver aqui, eu saí do mestrado em 2012, fevereiro de 2012. E assim, trabalhando muito, eu falava que eu falo, né, que eu tinha 3 empregos, um para cada filho, porque eu vou te falar, né? Ai, meu Deus do céu. Então, eu fiz o mestrado tendo 3 empregos. Um como docente no Senac, no curso técnico. Aí, ó, uma outra coisa que a gente tem em comum também. Fui Foi. docente do Senac, Seu de também curso foi. Não técnico. sabia disso. Pois é, foi meu primeiro emprego na enfermagem. Sério? Primeiro emprego. Não sabia. Só que aqui em Cabo Frio, não sei se você foi no Rio. Eu fui aqui em Cabo Frio. É, pois é, a gente dava aula de felicidade, adulto e idoso. Eu dava aula de clínica médica. Ah, Olha a minha cara de tá vendo? A gente clínica podia ter médica. se conhecido no Senac. Mas eu acho que a gente deve ter se esbarrado. Eu não lembro o nome da gestora do Senac, da coordenadora do curso. Eu não lembro o nome dela. Também não me lembro. Mas eu fui em 2010. Ah, o meu foi antes. O Porque meu foi antes. Foi em 2005. Ah, Foi não. 2005 para 2006, por aí. Aí saí do Senac, porque né, não estava dando para conciliar mestrado e 3 empregos. E mais 3 filhos. E 3 filhos, né? E a loucura que a gente sabe que é produzir, que a gente é cobrado o tempo todo para produzir conhecimento. Eu acho que é fundamental. Acho não, tenho certeza. A gente produz conhecimento o tempo todo. Só que a gente não publica, né? A gente não faz com que aquele nosso conhecimento ele seja disseminado. A gente restringe isso. E a gente não pode restringir. Eu aprendi que quando a gente divide o nosso saber, a gente acaba multiplicando, né? Então, isso tem que movimentar, isso tem que mobilizar as pessoas. A pesquisa, ela é importante. Tem gente que torce o nariz para a pesquisa, mas ela é fundamental para o crescimento de qualquer profissão, né? Ainda mais a nossa. E a nossa profissão cresceu muito e se tornou autônoma e reconhecida com muita pesquisa, com muito trabalho científico que foi desenvolvido por muitas colegas nossas enfermeiras. Nossas queridas enfermeiras. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos de produção de tecnologia em saúde, né, a gente puxa sempre o ganchinho de produção de tecnologia na enfermagem, que a gente produz tecnologia o tempo todo. Tecnologia educacional, tecnologia assistencial, o que mais a gente faz é a produção de tecnologia. Porém, a gente guarda. Como você falou, a gente não compartilha, a gente não publica, a gente não... Ou então, se compartilha, fica num âmbito muito limitado, né? Mas a gente está aí para mudar esse cenário, né? E aí, Gê, o que aconteceu? Comecei a trabalhar
E a Lélia era a professora de saúde da mulher da nossa instituição. Ela é ainda, né? Tá só afastada por conta do problema de saúde dela no joelho. E ela sabia que eu sofria violência doméstica, porque uma vez ela me viu com o braço roxo e ela me perguntou o que tinha sido. Eu falei para ela que eu tinha caído, né? E aí, sagaz. Ela falou: olha, Sim. Patrícia, a minha casa em Jaconé tá de portas abertas para você e para seus filhos. Então aquilo ali, para mim, me marcou de uma forma tão sensível, que eu falei assim, é tão difícil você ter uma pessoa empática, né, É verdade. aos seus problemas, e ali eu falei assim, gente, que mulher maravilhosa. E quando ela começou a precisar se afastar por conta do problema de saúde dela, ela me acompanhava. Então, eu passei no concurso público do Rio de Janeiro quando eu estava no 6º período da graduação. Porque lembra que eu falei que a enfermagem iria me tirar daquele ciclo de violência? Sim, sim. Só que eu não podia esperar sentada. A gente tem que agir, a gente tem que buscar oportunidades, e foi isso que eu fiz a minha vida toda, eu busquei oportunidades. Então, eu passei no concurso do bombeiro de 2008, eu fiz todas as etapas, fiquei reprovada no abdominal. Eu estava no 6º período da faculdade. Eu fiquei. Meninas, meninas e meninos, eu nunca tinha feito abdominal na vida. Então, você imagina, o cara tá lá te avaliando, você tá lá se acabando, crente que você tá abafando, e ele ficava zero, zero. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí, quando eu terminei, ele explicou. Quando eu terminei, a senhora não está encostando o cotovelo no joelho. Saí daquele concurso tão chateada, porque era o concurso da minha vida. E aí você tinha a segunda oportunidade de fazer o concurso. Quando eu voltei para Cabo Frio, eu procurei imediatamente uma academia que tem ali em cima do Tem Tudo e expliquei minha situação para o professor. Falei, olha, eu corrida passei tranquilamente, a flexão de braço passei tranquilamente, mas abdominal eu não consegui. Aí ele falou assim: eu juro para você, você vai sair nessa uma semana que você tem, em uma semana eu te preparo para você conseguir fazer esse abdominal. Só que você vai ter que seguir tudo que eu falo. E aí, o que que eu achei? Eu achei que eu não conseguia fazer abdominal porque eu era muito gordinha. Gordinha. Eu era bem gordinha. Eu não sou magrinha, né? Agora eu tô naquele caminho. Eu tô gostosa. Ah, a Paty. Tava demorando, Né? deixa a Paty soltar as pérolas dela, Ah. adoro. Não, podia ter falado da franga, né? É isso mesmo. Não, aí eu comecei, ele me deu todas as orientações alimentares, mas eu achava que eu tinha que restringir a alimentação. Leandro, eu passei uma semana comendo sopa de couve Ah, com meu carne. Deus do E aí, o que céu. aconteceu na hora do teste? Você não faz só o que você ficou reprovada, você refaz os 3, Tudo. né? Eu não consegui novamente encostar o cotovelo no joelho. E aí eu terminei de fazer, eram 30 segundos para você fazer, acho que 16 ou 15 ou 20 repetições, eu não lembro. Eu fiz em 1 minuto e 3 segundos a quantidade necessária. Então eu fiquei reprovada. Só que a vida me ensinou, não é do jeito que a gente quer. Tava esperando você falar isso, né? E a gente sempre fala isso para os nossos filhos, né? Que a gente tem alunos como filhos. Às vezes a gente tá mirando um lado, achando que a gente vai para lá e papai só fala assim: não, eu quero você lá. Né? E aonde o Papai do Céu me colocou quando eu me formei? Prefeitura do Rio. Não? Terapia intensiva do Hospital Regional de Araruama. Que foi um concurso Outra coisa que temos em comum. que foi a FESP, só que eu fui da segunda leva da FESP, né? Eu lembro do salário até hoje, gente. O salário líquido era R$ 1.500. Com o desconto ia para 1.350. E eu aprendi, eu recebi, na época não era um salário ruim, né? Isso foi o quê? 2010?
Não era um salário ruim. Não, eu fui para a FESP em 2009. Mas, gente, era luta em cima de batalha. 10 leitos. Daquela terapia intensiva. Um enfermeiro e Muito. 4 técnicos. Os pacientes, a maioria eram pacientes ortopédicos com fixação externa. Tá? Neurológico Do Alan. Meu Deus do céu. E para uma recém-formada. Só que hoje, você vai me perdoar se eu falar? Eu não. Vocês me perdoam? Assim, eu não tô falando com prepotência, eu tô falando com humildade. Quem me conhece sabe. Mas eu me sinto apta a trabalhar em qualquer setor. Porque a terapia intensiva faz isso com a gente. É verdade. Ela te adequa. Você pode ir para atenção básica, que o seu olhar é diferenciado. Não é um olhar superficial. É um olhar mais aprofundado. Você vê além. Consegue ver. Né? Engraçado que quando eu estava na formação, na graduação, eu tinha alguns amigos, referência, que eram intensivistas. Então, ouvia sempre falar que o melhor enfermeiro são os intensivistas. E aí eu era da emergência, eu não era da terapia intensiva. E eu achava um absurdo aquilo, porque eu achava que os melhores profissionais de enfermagem eram aqueles da emergência, que salvam vida, que dão a vida por salvar a vida, enfim. Ou que eram tão bons quanto os enfermeiros da terapia intensiva. E quando a gente levava paciente da emergência para terapia intensiva, a equipe da terapia intensiva sempre recebia com o nariz em pé, né? Aquele jeito. Criticando, reclamando, porque você levou o paciente. Ficavam sempre em cima de alguma não conformidade. Sim, sempre. Enfim, então aquilo foi me gerando um ranço da terapia intensiva. E aí, quando eu tive uma oportunidade, eu falei assim, eu quero lá saber, quero ir lá na terapia intensiva para ver essa história aí de que o melhor enfermeiro, o melhor profissional de enfermagem é da terapia intensiva mesmo. O que essa terapia intensiva tem? Um grande amigo meu falava para mim, Jandra, é diferente. É diferente, a gente tem um olhar diferente para o paciente, o cliente que está sob os cuidados. E eu queria saber que olhar é esse, que diferença era essa. E eu descobri, não que a gente seja melhor do que ninguém, porque o enfermeiro que está na atenção primária tem seus valores, é muito importante para o sistema como um todo, né? É a base de tudo. O enfermeiro que está no atendimento pré-hospitalar, na emergência, na clínica médica, em qualquer setor, enfermeiro, enfermagem, é brilhante em qualquer setor. Mas na terapia intensiva, o que a gente encontra? A gente tem que olhar o paciente e os 4 cantos do leito, mais o centro do leito, assim, em fração de segundos. E você consegue trabalhar o seu olhar, a sua análise clínica e crítica para que possa acontecer, para que possa ser de forma rápida, com agilidade, para você poder salvar a vida que está ali. Ou fazer a manutenção da vida que está ali sob sua responsabilidade. Que responsabilidade, né? Então, assim, eu também aprendi muito, muito na terapia intensiva, tanto como técnica, porque eu comecei como técnica, e também como enfermeira. E eu comecei no Souza Guiar, como técnica. Como auxiliar, na verdade, porque eu fiz o concurso para auxiliar, já era técnica, mas eu fiz como auxiliar. E peguei enfermeiros, assim, espetaculares. A vida me presenteou. Mas cortei seu papo, não, né? Porque senão fica só o monólogo, você fica só falando, e eu de vez em quando também tenho que falar um pouquinho, que a gente é dela. Bom, e aí, o que aconteceu, Jandra? Quando eu me formei, a minha monografia foi sobre comunicação com paciente em coma. Eu lembro disso. Né? Então, olha só, comunicação, música e empatia, elas me acompanham desde a graduação. E aí, assim, o ambiente da terapia intensiva, ele prepara o profissional para atuar em qualquer setor, e isso é fato. Só que se a gente permitir o ambiente, ele acaba nos esfriando. E aquilo estava me incomodando, porque eu gosto do abraço, eu gosto do contato, eu gosto de segurar a mão, e eu gosto de olhar, eu gosto de sentir vida, e aquilo começou a me esfriar de uma forma
que os óbitos, quando ocorriam, aquilo já não me incomodava. Eu atuava tão mecanicamente que aquilo não fazia diferença. E eu sentia uma exaustão ao sair dos plantões fora do comum. Porque outro fato também, e um dia vocês vão compreender o que eu estou falando, é que todos nós possuímos uma energia. Nós somos seres energéticos por natureza, Sim. né? Tanto é que quando você está na presença de uma pessoa que reclama o tempo todo, que é baixo astral, aquela pessoa acaba, né? Mesmo que a gente tenha cuidado, mas não adianta. Ela interfere na sua energia. Então eu comecei a observar que aquela energia não estava me fazendo bem. E aí eu chorei pro Fabrício. Fabrício, não sei se você vai nos ver, mas o Fabrício, ele hoje trabalha com transplante de órgãos e é um querido. Eu falei, Fabrício, pelo amor de Deus, eu tô esfriando como ser humano. Me tira da terapia intensiva. Aí ele falou, Paty, eu vou te levar para UI. Aí eu fui para UI. Mas mesma coisa. E fiz grandes amigas. Muito. Olha, são as meninas que trabalharam comigo, são verdadeiros presentes de Deus na minha vida. Mas eu já tinha feito o concurso do Rio. Eu fiz em 2006 esse concurso do Rio. E eram 20 vagas de Angra. Eu fiquei em 300 e não sei lá o que era. Então, quando eu fiz em 2008, quando foi em 2012, eu chego em casa e vejo um telegrama do Rio. Eu pensei logo, cobrança, Serasa. Eu já estava tão acostumada. Quando eu abri, era a convocação para o Rio de Janeiro. Eu nem lembrava mais que eu tinha feito aquele concurso. E aí, assim, as opções. Praça 15, a Maternidade e Souza Aguiar, que eram os locais mais fáceis, né, mais acessíveis para mim, vindo de Niterói. Aí eu falei, sabe para onde que eu vou? É ruim de ir pro Souza Aguiar. Tiro, porrada e bomba, não quero. Vamos para Só eu que maternidade. sou doida Você é mesmo. doida. Depois fala que eu que sou. E aí eu fui para maternidade na Praça 15, que foi a maternidade que a tia Lélia praticamente fundou. E aí ela viu aquilo e falou assim, Paty, ela me chama de Patricinha. Ela me chama de Patricinha. Patricinha, você tá na maternidade da Praça 15, eu trabalhei muito aí, tal, tal. E aí, quando ela se afastou da Veiga, ela pediu para Priscila que quem que ela gostaria que ocupasse o lugar dela fosse eu. Fosse eu, que lindo isso aí. Nesse momento eu já estava lá. Você já tava. Acompanhei. Que linda trajetória. Então a saúde da mulher entrou para sua vida dessa forma, Sim. né? Como mais uma vez um chamado. Então, o que que eu entendi? É que Deus ele nos prepara, a vida nos prepara, né, o tempo todo. E para que eu atuasse dentro da saúde da mulher, eu precisava ter essa visão da terapia intensiva. Porque uma coisa muito engraçada, Jandra, que aconteceu comigo no regional, foi o fato de eu perder uma puérpera por eu não saber. É óbvio, né, que ela vinha com uma condição muito grave, mas eu não sabia que a pré-eclâmpsia era é uma das principais causas de óbitos, né, nas mulheres que estão grávidas e nas puérperas. E eu não tinha essa noção. Quando eu perdi essa gestante, era uma adolescente de 16 anos, eu prometi para mim mesma que em todo local que eu passasse, todas as gestantes que eu cuidasse, que eu ia investigar muito sobre aquela internação, né? Aquilo que levou a paciente a ficar internada no local onde eu estivesse trabalhando. E aí, assim, eu lembro dessa menina. Lembra onde ficavam os leitos reversíveis? Lembro. Ela ficava no leito de frente, aquela porta que separava a UTI dos leitos reversíveis. Ela ficava de frente. Ela estava fazendo uso de sulfato de magnésio e eu não sabia para que era aquilo. Hoje, todos os alunos que passam por mim, eu faço questão de ensinar para eles o que é, como se maneja e quais são os cuidados de enfermagem para essa clientela. E atentar para as complicações, né? Uhum.
Mas, então, você chegou a fazer especialização na área de saúde da mulher? Antes? Fiz, eu fiz, não fiz residência, eu fiz pós-graduação em obstetrícia, aprendi muito com o enfermeiro Márcio, pessoa maravilhosa, trabalhou comigo na Praça 15, foi meu professor no campo de estágio, porque dentro da obstetrícia, né, para você ganhar o diploma, receber o diploma de especialista em obstetrícia, minimamente você tem que acompanhar 20 partos. Você tem que acompanhar. E aí o professor de campo, ele assina comprovando que você realmente assistiu aqueles 20 partos. E você tem que prestar, se eu não me engano, 15 assistências ao RN. Então, esse professor, que é o Márcio, ele é um parteiro de mão cheia, a tia Lélia também conhece. São os dois parteiros assim que marcaram a minha vida. Então, eu tive pessoas que me ajudaram e eu não sou nada, não poderia ser nada se não fossem esses enfermeiros que Quando você fala em assistência ao parto, é fazer o parto, né? é, Realizar o parto, não é só acompanhar o trabalho de parto, né? Porque tem muitas especializações por aí que os alunos, né, os pós-graduandos, eles apenas acompanham, não realizam, às vezes nem isso. então, existe o povo da obstetrícia é um povo completamente maluca. A gente é doida, mas é uma doida do bem. E a gente costuma É falar doido e que doido, porque tem homem também, tem são meninos poucos, né, enfermeiros que obstétricos. são maravilhosos. Obstétricos ou obstetras? Pode ser, as Tanto duas faz, né? terminologias estão certas. E assim, a gente é chato. Quem faz o parto é a mulher, a gente só assiste. Quando eu falo assistir, é você receber o bebê e você cuidar das intercorrências que podem acontecer. Porque quando o bebê nasce, dependendo da velocidade da cabecinha, né, que a cabecinha se apresenta, que ela vem, ela pode fazer algumas lacerações. E a gente tem um respaldo legal de fazer a sutura daquelas lacerações. Então, essa é a diferença do enfermeiro obstétrico. Porque o enfermeiro generalista, ao sair da faculdade, ele também pode assistir parto. Tem até algumas manobras que a gente faz que pode ser feito para evitar, para minimizar, né, As as lacerações. lacerações, que eu lembro disso da época da minha graduação. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Porque foi um grupo de enfermeiras daqui para o Japão para aprender com as doulas. Foi quando inauguraram a casa de parto lá em Realengo, Realengo. meu sonho. E foi a minha professora de campo, né, de estágio de saúde da mulher, foi liderar esse grupo exatamente para aprender com as doulas japonesas a não fazer, a fazer manobras para evitar a laceração do períneo. Então, eu me preocupo na formação do enfermeiro obstétrico, porque o enfermeiro obstétrico, ele não assiste somente a mulher, ele assiste a mulher, o bebê e aquela família que E a está se família, formando, né? Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Então, a instituição que se propõe a preparar esses profissionais, ela tem que levar isso em consideração. O que eu posso fazer para garantir uma formação que permita que aquele futuro enfermeiro obstétrico ele se sinta capaz de assistir um parto? Então eu tenho que, antes de tudo, fundamentar aquele aluno na teoria, porque tem gente que acha que é prática, 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 mas a prática sem teoria, ela não se sustenta. não. Então, a teoria ela serve para nos direcionar dentro da assistência. Então, tem que ter teoria, mas eu tenho que garantir um local de estágio que permita que aquele aluno acompanhe e que tenha um profissional que tenha bastante habilidade e bastante experiência no acompanhamento do parto. A gente não pode terminar a pós-graduação em obstetrícia sem realizar essa assistência. E isso foi uma resolução do Corém, se eu não me engano, Giandra, de 2005. Com COFEM, né? COFEM, foi do COFEM, né? COFEM. Do COFEM, de 2005, exigindo que
o enfermeiro obstétrico, ele precisa assistir, e aí vamos falar em como você entende, né? Realizar um parto, no mínimo 20, para ter o diploma de enfermeiro obstétrico. É isso aí. Então fica a dica aí, o pessoal que quer fazer, está fazendo especialização, cheque, ou está pensando em fazer, cheque se a sua instituição te oferece esse estágio, te oferece essa oportunidade, que não é, na verdade, uma oportunidade, é uma obrigatoriedade. Então tem que ser oferecido, né? Não é uma escolha, eu vou fazer ou não vou fazer. Tem que ser feito, né? Então é muito importante para avaliar essa qualidade desse curso. Então eu sempre costumo falar, porque às vezes no podcast que eu fiz aqui com a Terli, a gente falou muito sobre essa questão. Às vezes as pessoas procuram um curso mais barato, né? Ou então a comodidade de um curso EAD, né? Que muitas vezes vai entregar uma carga horária teórica, mas existem cursos na enfermagem que a gente precisa ter o cumprimento da carga horária prática, porque senão fica inviável, fica incompatível com as recomendações do nosso Conselho Federal. Então, fiquem atentos. Fica essa dica aí para vocês que não sabiam, como eu não sabia. Eu tinha noção, mas eu não sabia. E sei de cursos que tem por aí, não posso falar, né? Nós não vamos falar, porém, que tem esse perfil, né? De não oferecer essa oportunidade para que o aluno possa crescer, possa aprimorar, o profissional, né? O especialista possa aprimorar os seus conhecimentos, né? Você está investindo em você, né? É um investimento. Se você pode investir, né? É óbvio que a gente acaba ficando acomodado, né? Porque a nossa região proporciona isso mesmo. Nossa região é maravilhosa, praias lindíssimas, uma cidade linda. Mas o que que acontece, Jandra? A gente não pensa além. E quando você não aposta em você mesmo, quando você não acredita no seu potencial, você se limita. E quando você se limita, você não se proporciona a crescer. Então, é um investimento, sim. Tem instituições particulares e públicas que, né, fazem a especialização em enfermagem obstétrica. A Ananere é uma. Meu sonho era ter feito pela Ananere, mas eu nunca conseguia pegar o edital para poder fazer a obstetrícia dessa instituição. Eu fiz pela Estácio e fui muito bem acompanhada por esse profissional, pelo Márcio, que eu acho que ele deve ter mais ou menos uns 10 mil partos aí realizados. Então, fica a dica para vocês. O barato sai caro, galera. E é um investimento, como você falou. Às vezes, quando a gente se forma, assim que a gente se forma, ou mesmo já está no desenvolvimento da nossa profissão, a gente se ocupa tanto com trabalhar, e a gente acaba não tendo tempo para a gente, para cuidar da nossa saúde e também para investir no nosso futuro, na nossa carreira. Faz parte, né? Faz parte de todo um processo. E fica essa dica, né? E vamos falar agora, porque assim, gente, o que eu admiro dessa mulher, já deu para vocês perceberem, né? É uma mulher que é a perseverança em pessoa, né? Ela é altruísta. Ela já falou do mestrado, já falou da graduação. Nada para ela foi fácil, assim como não é fácil para ninguém. Cada um tem sua história. Cada um tem os seus desafios, né? Eu costumo brincar que a minha filha é meu desafio diário. Ah, meu Deus. Todos os dias quando eu acordo, e principalmente quando ela acorda daquele jeito, é o meu desafio diário. E a gente ama, né? Mas na profissão a gente também tem muitos desafios diários, né? Na nossa vida, a vida é um desafio, viver é um desafio. Então eu admiro muito, ouço a história de vida dessa mulher milhões de vezes, se for necessário. Por quê? Porque ela é exatamente o retrato da perseverança. Ela idealiza, se organiza e vai, e consegue, né? Agora mesmo, ela idealizou ir para o doutorado na maior instituição de pesquisa do nosso país. Não é isso?
Eu não sei nem se tá perdendo para USP, eu acho que só perde para USP, né? Não. Ou elas ficam ali para tudo. Eu sei que no Covid a USP teve um pouquinho mais de publicações do que a Fiocruz. Ih, acabei de falar. Mas essa mulher idealizou para o doutorado na Fiocruz. E ela foi. E ela está lá, matando um leão cada dia, né, Cada dia, amiga? olha só, luta atrás de batalha, batalha atrás de luta. Provando que qualquer profissional, seja ele formado por instituição privada, instituição pública, porque quem faz a nossa formação somos gente. nós, não é a instituição. Claro que a instituição é importante, você tem uma instituição que tenha, né, um nível de qualidade no ensino, que tenha um corpo docente preparado, um corpo docente bem formado, que tenha conceitos no MEC e outros órgãos, outras instituições. É importante que a gente se preocupe com isso, a gente acabou de falar aqui agora, mas quem vai fazer a formação somos nós, né? Então, nós somos de universidade privada, formação de graduação, e fomos trilhar o nosso caminho e buscamos as universidades federais, né, para nossa formação complementar. Eu ainda não cheguei no nível do doutorado, ainda não estou pensando nisso, mas fala pra gente do seu doutorado, como é que foi? Foi lindo também? Ai, meus amores, eu vou falar para vocês assim, quando Deus planta uma sementinha no nosso coração, é porque Ele sabe que os subsídios necessários para a gente chegar àquele sonho, Ele vai proporcionar. E quando eu passava no Rio, ali na Avenida Brasil, que eu via o prédio lá da Fiocruz, eu falava, gente, que instituição é essa? Eu quero estudar Nesse palácio. nesse palácio. E aí você começa a estudar a história da saúde pública, você vê a história de Oswaldo Cruz, a persistência dele na vacina, né? Porque lá naquela época o povo já era resistente à vacina, né? Por desconhecimento. E aí você vê a história de Sérgio Aroca e você fala assim, gente, o que é isso? É o primeiro mundo da pesquisa aqui, no alcance das nossas mãos. E aí eu comecei a persistir. Eu fui para a ENSP, que é a Escola Nacional de Saúde Pública, passei no doutorado em epidemiologia lá e fiz o processo seletivo para esse programa que eu estou hoje, que é o PPGICS, é o Programa de Pós-Graduação em Informação, Comunicação em Saúde. E assim, foi uma das melhores escolhas da minha vida, porque eu sou apaixonada por comunicação, né? Desde a graduação, mas eu não fazia conta, né? Que a comunicação ela é fundamental no nosso cuidado. Sem comunicação, Verbal não importa. não importa. Até a forma que você divulga a ciência. Porque a gente divulga a ciência através das nossas atitudes. Então, você está comunicando ciência. E ciência sem comunicação, porque o que adianta? A gente fala que os pesquisadores eles estão numa torre de marfim, né? O que adianta a gente ter pesquisadores se a gente não tiver o elo para a população? Quem é que faz o elo para a população? Somos nós. A comunicação. A comunicação. A comunicação, porque os pesquisadores eles ficam lá e eles são essenciais. Aos pesquisadores do meu Brasil, vocês são essenciais para nossa para o desenvolvimento da ciência. Só que se a gente não tiver esse elo, né, pessoas, população e esses profissionais, né, os pesquisadores, a pesquisa ela fica restrita somente a eles. E aí acontece essa divulgação de notícias inverídicas, né, que a gente costuma chamar de fake news, e a população começa a divulgar um monte de desinformação, porque não tem esse link. Então eu tô nesse link. E aí, Jandra, eu venho tentando doutorado desde 2015. Só derrota. Prova de inglês, reprovada. Tá? Aí no outro ano, passei no inglês, na específica, reprovada. Mas eu não desisti. Perseverança em pessoa. Sim, de 2015, aí em 2017 eu dei uma paradinha, não tentei mais, mas quando foi em 2020 eu falei, agora eu vou. Aí fiz um processo seletivo para a USP, passei na segunda etapa, eu cheguei à fase da entrevista,
era em epidemiologia também. E aí tentei esse programa que eu estou hoje. E quando eu abri a lista de aprovados, que eu vi o meu nome, eu falei assim, Patrícia, olha aonde você chegou. Mesmo que você não termine o doutorado. Uma menina. Eu falo que eu sou menina porque eu sou novinha, tá? Tenho 49 anos, mas eu sou novinha. Uma menina de 49 anos que foi balconista, mãe de 3 filhos, desempregada, bolsista na faculdade, e chegar numa a maior instituição de pesquisa do Brasil, é você falar assim, caramba, valeu a pena todo esse esforço. O título, ele não representa nada, nada para mim. Quem te Eles, conhece sabe disso. eles só representam uma vitória, de mostrar para todos vocês, vocês podem chegar onde vocês quiserem, desde que vocês acreditem em vocês e acreditem nos seus sonhos. Perfeito, maravilhoso. E é isso que a gente acredita, né? A enfermagem pode levar a gente aonde a gente quiser. Não só enfermagem, qualquer profissão. Mas vai cair do céu? Não, Não. sentadinho na praia, Ficar só reclamando? Não vai resolver, né? Então, ou a gente arregaça as mangas e faz como a Paty. A tia Paty fez, né? Mudando toda a rota. E é claro, entregando tudo nas mãos do Papai do Céu, porque ele é soberano, né? Ele abre perfeito. portais, a gente que acredita, que é cristã e que acredita nisso, plantando sementes do bem para colher, né, bons frutos, se carregando de energia positiva para que a gente possa emanar energia positiva, são coisas que a gente acredita, né? Então, a gente tem uma afinidade, uma sintonia muito grande, exatamente porque a gente vibra dessa forma, a gente pensa dessa forma. Apesar de sermos tão diferentes, como a Paty falou, mas a gente pensa, e assim, eu tinha que trazer ela aqui para contar essa história para vocês verem que é possível que vocês consigam chegar onde vocês quiserem. Nós conseguimos chegar, né? Sendo de universidade privada, sendo de universidade pública, não importa. É um bocado de perseverança, é um bocado de persistência mesmo, de acreditar nos seus sonhos, muito auxílio de as pessoas, elas foram fundamentais no processo. Todos os professores, eu posso falar o nome da instituição onde a gente trabalha? Já falamos, já mas falamos, pode falar. Todos os professores da Universidade Veiga de Almeida, que eles, não, a gente não é colega de trabalho, a gente é amigo, né? E Somos uma família, né? Como a gente costuma dizer. Esse ambiente, e cada um respeitando a característica de cada um. Eu sou assim, espontânea pra caramba, brincalhona. Às vezes eu demoro a entender algumas coisas, mas cada pessoa tem seu ritmo de aprendizado, né? A sua capacidade de absorver as coisas. Então, cada pessoa que passou pelo meu caminho contribuiu. E esse mérito, né, de eu ter chegado aonde eu cheguei, não é só meu. Eu dedico ele antes de tudo, né, a Papai do Céu, aos meus filhos, aos professores que me formaram e a cada aluno que eu tive a oportunidade de ensinar, eles eram a motivação para eu buscar sempre o melhor do ensino, o melhor de mim. E é isso. E ela é chorona igual a mim, gente. É, Ela chora à toa. tô Não é só em falando- banca de monografia, não. Até num papo de enfermagem. Ah, porque Tendo um podcast, né, amiga? É muito sensível essa mulher. é muita ocitocina, É, muito né? ocitocina. É muita ocitocina. Bem, agora a gente vai finalizar o nosso bate-papo, porque já estamos aí no avançar da hora. E eu quero que você fale sobre a sua visão sobre a enfermagem na saúde da mulher. Qual é a sua visão, a importância da enfermagem nesse contexto? Você já falou da tríade, né? Família, bebê, mãe, mas além disso. A enfermagem, ela tem uma característica que eu sou apaixonada e que a gente, é uma habilidade que a gente desenvolve, que é a empatia.
A empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue se colocar no lugar de ninguém se você não estiver passando por aquela situação. Então, você só consegue, no máximo, se aproximar do que está causando aquele sofrimento, aquela dor para a mulher. Então, principalmente, a capacidade de ouvir a mulher livre de qualquer julgamento. Então, a enfermagem é fundamental nesse processo, porque nem tudo é um medicamento, nem tudo é uma intervenção técnica, mas tudo é presença. Quando você está ao lado, por isso que chama obstetrícia. Obstetrícia significa, né, vem do latim obstare, que é estar ao lado. Quando você estar ao lado daquela mulher, né, mostrando para ela que você está ali presente, ela se sente muito mais segura e ela confia em você e ela se entrega de uma forma que o seu cuidado ele acaba ficando mais efetivo. Porque quando o paciente, né, eu nem gosto da terminologia paciente, a gente que é do SUS, a gente fala usuário, mas eu vou falar paciente para vocês entenderem. Quando o paciente cria um bloqueio entre o profissional e ele, qualquer intervenção que você for fazer, ela não vai ser bem sucedida. Agora, quando você quebra esse bloqueio, o seu cuidado, ele é totalmente absorvido e aquela pessoa, o processo de melhora dela, ela vai ser muito mais otimizado. Então, para mim, a diferença da enfermagem é essa. É estar presente na vida das mulheres. É só isso que elas precisam. Só isso. Só isso. É uma tecnologia, sim, que eu falo só isso, gente, mas tem todo um cuidado envolvido, né? Estar ao lado, estar presente, mostrar mesmo que você está ali para cuidar daquele binômio mãe e bebê, né? E de toda a família envolvida. Maravilhoso. Minha amiga, muito obrigada pela sua presença. Tá muito feliz de estar aqui tendo esse papo contigo. Espero que todos tenham gostado. E trazendo essa visão, esse olhar, né, tão humanístico, tão sensível, que é a sua cara, é você. Essa perseverança maravilhosa que você né? E olha que eu me vejo como uma pessoa perseverante, mas você é muito mais. E é isso, eu quero agradecer em nome da Integral, em nome da Vivi, né, que não está aqui conosco, mas é porque esse papo tinha que ser entre nós mesmo, muito íntimo, né? E dizer que você faz a diferença para a nossa região, você faz a diferença para a enfermagem da nossa região, porque você marca vidas, marca a vida das pessoas e você sabe disso, né? Nem doeu, gente. Eu tava nervosa dessa, mas foi. Falei para você que ia ser um papo descontraído, um papo tranquilo, porque o objetivo do Pod-Papo é esse. E o objetivo do Pod-Papo Enfermagem Integral, como eu falei no comecinho, tem algumas pessoas que não assistem o começo, corre logo pro final, é exatamente a gente trazer conhecimento científico de qualidade, utilidade pública, porque a gente acaba fazendo um trabalho de compartilhar conhecimento, trazer informação de qualidade e trazer também para as pessoas que não conhecem a nossa profissão, aquelas pessoas que não sabem do que a enfermagem ela pode, o poder que a enfermagem tem, aonde a gente pode chegar na nossa profissão. Esse é o principal objetivo do nosso Pod-Papo Enfermagem Integral. Então, muito obrigada por você que ficou aqui até o finalzinho. Um beijo no coração.